Exato, já está. Já está. Então pronto. Quando quiserem. 3, 2, 1, grava. 2 dias para se discutir a investigação no quadro dos Estados-membros da CPLP, mas igualmente com foco na altura em que a organização assinala 25 anos de existência. A África é também o tema de discussão entre os múltiplos investigadores que apresentaram ao longo de 2 dias, entre a UCLA e o Instituto Superior de Economia e Gestão, as suas reflexões, quer no plano económico, quer no plano histórico, no plano cultural, na ancestralidade, relativamente ao futuro, mas também ao presente. Francisco Paulo é investigador angolano, a fazer o doutoramento no ISCTE, mas também convidado para esta conferência. Desde já, o meu muito obrigado. Pergunto-te, Francisco, no quadro desta conferência internacional absolutamente inédita em contexto pandémico global, qual é o primeiro olhar sobre esta conferência? Como sabe, a CPLP, eu enquanto jovem, em Angola, eu sou da província do Zaire. Saí do Zaire quando tinha 14 anos, 96, devido à guerra, fui a Luanda para estudar. E o primeiro contato que eu tive com a CPLP, na altura, o secretário executivo era o Dr. Maclino Muco. Então, ouvia sempre da CPLP, mas notava que, de facto, são mais os líderes políticos que circulavam entre os países, porque os cidadãos como da CPLP, não há livre circulação, o angolano ir para o Brasil, ou o brasileiro ir para Moçambique, ou para... Não esta tão... Não havia uma circulação de pessoas e bens. É verdade. E tive sempre curiosidade em conhecer a funcionalidade da CPLP. Felizmente, em 2011, participei num encontro de empresários da CPLP, promovido pela CPLP na altura. Fui como um dos palestrantes, como economista, para poder discutirmos questões das trocas comerciais a nível entre os países da CPLP, porque o volume de trocas comerciais é muito reduzido. Portugal, ou o Brasil, exporta para Portugal, mas no âmbito da União Europeia. Mas mesmo o comércio intra-regiões da CPLP é muito reduzido. Porque não há livre circulação de pessoas e bens. Se não há livre circulação de pessoas e bens, então isso não tem um impacto na vida das pessoas. E esse encontro, quando a Cristina ligou para mim, dizer se podia participar, isso é fantástico. É uma oportunidade de conhecer investigadores de outros países da CPLP. Foi muito bom conhecer o professor Roque, da Timor-Leste, porque eu tenho um colega que é da Timor, lá no curso que eu estou a fazer, e então já participei numa missão, também com uma delegação de Timor na China, foi a convite do Banco da China, que convidou os países a estarem representados. Os países que falam a língua portuguesa, os 8 países, 9, Macau, incluso Macau, por exemplo, na China, mas a própria CPLP não tinha essa iniciativa. Foi a China que teve que ter essa iniciativa agregar, porque ia falar com os falantes de língua portuguesa como um bloco, não falar individualmente. Agora, entre nós precisamos de conversar. E essa experiência entre os jovens investigadores, mesmo a velha geração, que é muito importante, porque nós precisamos aprender deles. Que investigação fizeram, onde que eles estão nesse momento e como que nós podemos dar continuidade. Mas que seja uma investigação que tenha impacto na vida do cidadão comum da CPLP. Ou seja, na tua opinião, enquanto economista e enquanto investigador, tu achas que é importante que haja aqui um cruzamento de gerações, no fundo, entre um saber adquirido e um saber que se inicia, mas que possa, do ponto de vista das políticas públicas, servir aquilo que é a razão de ser do Estado, as pessoas. Exatamente. Que tenhamos orgulho de sermos da CPLP, que haja circulação de bens e serviços de conhecimento entre os países da CPLP. Porque a língua portuguesa é importante no mundo. São cerca de 250 milhões de falantes. É importante no mundo a língua portuguesa. Cada país da CPLP contribui para a internacionalização da língua portuguesa. Então,
quanto mais estivermos unidos a nível da ciência, a nível da economia, a nível da sociedade, a nível da cultura, a nível da história, mais fortes seremos como bloco. Porque assim poderemos promover não só a língua, mas o bem-estar de cada cidadão. Então é importante esse encontro. Hoje, uma das investigadoras do sul de Angola, a Neuza, referia precisamente a questão do comércio informal, portanto, a preservação da identidade da comunidade nhaneca, e igualmente levantou uma questão, que essa preservação ou eventual legislação a criar no quadro das eleições autárquicas em Angola que se avizinham, não anulasse a identidade patrimonial e cultural desses povos. Ou seja, que aquilo fosse também uma garantia de reversão para o património cultural angolano e igualmente turístico e promoção daquela identidade. Enquanto economista, tu achas que esta triangulação pode ser feita não anulando a especificidade desta identidade, no caso concreto, por exemplo, do sul de Angola? Claro, isso que a beleza está na diversidade. Se todas as cores fossem azul, não haveria arco-íris. Então devemos respeitar a identidade cultural de cada povo, aprender os seus hábitos, mas, e falando a língua portuguesa é um fator de união. Falamos todos português, mas devemos respeitar as comunidades locais. No quadro da sua diversidade. Diversidade, isso que enriquece a cultura. E enriquece a própria língua portuguesa, porque a língua portuguesa também bebe das outras línguas. Ou seja, da mesma maneira que podemos ouvir um semba, um fado, uma morna ou uma música do Minho, portanto, podemos também ouvir aquilo que é local. Exatamente, exatamente. Mesmo no processo no processo da descoberta, quando os portugueses, em 1482, chegaram a Foz do Rio Zaire, foram até o rei do Congo, foi, em princípio, as primeiras relações foi de respeito mútuo das comunidades locais. De uma reciprocidade. Reciprocidade. Mais adiante, infelizmente, perdeu-se isso. E é importante que isso seja feito. É importante. E este encontro pode permitir... Pode. Mesmo essa troca de gerações, troca de informações entre... Por exemplo, as apresentações do colega do Brasil, pelo Rafael Carolina, sobre a cultura, ver alguém do Brasil a estudar a história de África na perspectiva brasileira, mas também ver o próprio africano a estudar a história da sua própria perspectiva e conjugar essas ideias. Porque a cultura africana, infelizmente, tivemos é mais oral. Uma parte da cultura africana é mais oral. Não transcreveu-se. Infelizmente, só o Egito e outra parte que conseguiram escrever nas grutas, entre outros, mas... E essa oralidade, infelizmente... E depois, o que morreu. Morreu, porque a nova geração não presta mais atenção aos velhos. Porque o velho na aldeia é biblioteca. Exatamente. Às noites sentávamos na fogueira, lá no Tomboco, para ouvir a história dos velhos. É assim que nós obtemos o conhecimento. Recentemente, Mbanza Congo foi felizmente reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade. E a história do Reino do Congo é vastíssima. É vastíssima. Então é importante que no âmbito da CPOP, porque infelizmente muitos dados sobre a história da África estão nos países ocidentais. Está dispersa. Então essa interligação entre investigadores poderá ajudar as pessoas a entenderem a história e ir ao terreno, mas compreender a história com o objetivo de melhorar o presente e construir um futuro melhor. Porque a história, como se diz, é o testemunho dos tempos. Nesse domínio, e citando-te a história do testemunho dos tempos, tu concordas quando eu ontem perguntava, portanto, ao embaixador Boaventura, que foi Ministro da Cultura em Angola, se era relevante, quer do ponto de vista da articulação com a CPLP, mas do ponto de vista dos 55 Estados-membros da União Africana, na tua perspectiva, enquanto economista, achas que era relevante criar-se um fundo intercontinental ou continental que pudesse fazer esse resgate cultural por onde o património africano está disperso? Claro. A história da África é inegável. Está lá, mas deve ser estudada e compreendida.
mas deve ser compreendido, estudada e compreendida para melhorar o presente. A África agora está com um grande projeto que é a zona continental de livre comércio. Todos os países, 54 países, querem criar Um bloco comum. E vê como está a União Europeia. Unidos conseguimos ir longe e fortes, sustentável. Sozinho ninguém, as pessoas não conseguem caminhar sozinho. Então, esta união é importante. E essa união, e é importante que o Ocidente encare isso, que a União Africana, a União de facto, não é ameaça para o mundo. Na verdade, é o benefício. Porque quanto mais unidos, mais fortes teremos. Se a União evita-se conflitos, os conflitos existem por causa da desunião. Então, vamos unir a África, mas as infraestruturas é muito importante. E depois, é importante que os próprios africanos tenham em mente que eles devem ser os autores do seu próprio desenvolvimento. A Europa vem para ajudar, a América vem para ajudar, mas nós temos que saber que a África queremos construir. Ou seja, haver uma cooperação complementar. Exatamente. Tu falaste há bocado na União Europeia e há a questão da zona euro. Eu pergunto, enquanto economista, tu defenderias, em termos da União Africana, uma moeda comum para o continente? É muito cedo. É muito cedo. E não devemos ter pressa ao tomarmos decisões. Porque para nós construirmos uma casa, precisamos do alicerce. É possível construir uma casa sem alicerce? É. Mas 24 frágil. horas, mas qualquer vento... Abana. O vento está a sair, o UK, a Inglaterra está a sair. Do Brexit. Mas, ok, essa abanão não é assim tão forte. Porque a união é coesa, os alicerces foram... São fortes. Então, por que falar moeda comum se não temos estradas comuns? E se há assim três? Eu estive numa conferência, fui a Senegal a uma conferência, em 2019. Tive que vir a Portugal, sair de Luanda para Portugal, Portugal para Casablanca, Senegal. Tive que vir à Europa para chegar para outros países africanos. Porque não há interligação direta entre os países africanos. A questão das infraestruturas é muito importante. É muito importante. Todas as infraestruturas, felizmente a África não tem muita descontinuidade geográfica, é vasta. Então pode-se construir estradas, pode-se construir caminhos de ferro para unir. Porque se essas bases não forem feitas, a União Africana, aliás, a União Monetária será muito frágil. Vê que sabe que os países francófonos têm o franco. Mas depende da França, porque não tem uma estrutura feita. Então não vale a pena. One step at a time. Quer dizer que devemos construir passo a passo. Step by step. Exatamente. Day by day. Um dia de cada vez. É verdade. Tu dizias há bocado, e para terminar, uma expressão em Kikongo que se diz obrigado. Ok. Tondele. Muito obrigado, Sim, eu, senhora. Francisco Paulo. Foi um encontro com o Francisco Paulo neste segundo dia em que, durante 48 horas, a comissão organizadora deste primeiro encontro, Jovens Investigadores da CPLP, discutiu o presente e o futuro da África e já está anunciado, como aqui ficou definido pelo professor António Fonseca e a sua mentora deste projeto, Cristina de Abril, que 2022 trará a esta sala ou a outra capital uma nova reflexão em torno da investigação, mas também do pensamento e daquilo que pode ser a reafirmação da comunidade dos países de língua portuguesa. Muito obrigado.